Sou Maria semeando paz, amor e alguns conhecimentos espirituais. Estávamos estudando, os procedimentos que se referem à cromoterapia. Porque tudo tem que ser muito bem explicado. E nós poderemos encontrar esses conhecimentos no livro do Sr. René Nunes. O Sr. René já é falecido, mas ele tem o Instituto de Cromoterapia lá em Brasília, onde a esposa dele estava trabalhando ainda. E vocês procurem esses livros do Sr. René, leiam, se vocês estiverem com vontade de seguir em frente, se aprimorem, né? E se fosse possível, vocês poderiam ir até lá conhecer esse Instituto de Cromoterapia, lá em Brasília, como eu fiz. E esta parte de tratamentos, eu fiquei lá uma semana, mais ou menos. E sempre fui lá e fui com o intuito de ver como se fazia a corrente fluídica, né? A cúpula magnética, enfim, fui no instituto todo, presenciei médiuns, cromoterapeutas, né? Fazendo tratamento nas diversas salas, como eles procediam. Gente, foi muito bonito, foi maravilhoso para mim. E hoje vou falar sobre a cúpula magnética. A cúpula magnética, poderíamos dizer, trata-se de uma doação mais forte sobre a aura espiritual, com um nível de colocação um pouco diferente, embora assemelhada ao passe magnético. É que a cúpula magnética realiza-se principalmente quando há uma interrupção no contato da mente espiritual com a mente física. Fato comum quando a pessoa possui pouca capacidade de reagir, entregando-se facilmente a desânimos, angústias, tristezas continuadas, permanecendo nesse estado de energia absoluta e passividade por muito tempo. Já encontrei casos assim. E realmente foi feita essa aplicação, cúpula magnética. Porque às vezes nós temos um irmão, um filho, qualquer pessoa da família, que de repente se apresenta assim, gente. Nossa, o médico às vezes enche de remédios. Não, ele está com depressão, ele está estafado. E a pessoa continua na mesma. Continua, e realmente a pessoa não tem vontade nenhuma de sair, nem de sair. Pode ter gente querida que o abrace, que o anime, que dê lhe atenção, ele continua do mesmo jeito, gente. É muito triste esse estado, né? Que ele se apresenta cheio de angústia, e às vezes nem ele sabe por que está assim, de tristeza, ele enche a alma. Esses estados mentais geram necessidade da interferência de energias mais fortes, gente, para que a mente espiritual, consciente e sábia, nas atividades que devemos empreender, revestidos do corpo físico, tome posição mais firme, retornando ao governo daquele que se entrega à comodidade, por se julgar pouco importante, por ter pouca consciência das verdades espirituais.
Quando efetivamos a cúpula magnética, estamos energizando esse elo, fortalecendo a vontade do indivíduo. Como sabemos, vontade é atributo de uma mente forte e sadia. A saída dos corpos etéreos do seu centro magnético, que chamamos de desajuste de corpos, é uma consequência natural desses estados mentais alterados. Então, vou mostrar. Espero que dê certo a figura e como se procede esse trabalho. Espero que seja bem esclarecido. Vocês estão vendo a necessidade, além do cromoterapeuta ou da pessoa que esteja aplicando, de uma outra pessoa. Logicamente, gente, que essa pessoa que a gente arruma, que aparece, esteja com saúde, esteja bem, seja forte, porque aí vai ser necessário, porque ele pode passar alguma coisa pior ainda para a pessoa, né? Então não é assim, eu vou chamar a vizinha. Não é assim. Precisa saber como é que a pessoa é, a maneira de ser dela, né? E com essa imposição, a cúpula realiza-se principalmente quando há uma interrupção no contato da mente espiritual com a mente física. Então ele começa a proceder desse jeito. Perde. Teve uma pessoa que eu conheci, ele simplesmente não queria mais trabalhar. Não. Mas por quê? Você está sentindo alguma dor? Você houve algum aborrecimento no serviço? Não, não sei. Ele queria ficar deitado, sentado. E muito menos, gente, ele tinha interesse com televisão, com música. Então ficou uma pessoa apagada ali na família. E ele não era de idade, não era idoso para falar que, nossa, ele está com esclerose, alguma coisa, mas não era. Era essa interrupção. E depois de visto como estava o seu perispírito, como estavam os seus chakras, aí foi feito esse procedimento. A gente não vai chegando ali de abrupto, vou fazer a cúpula. Não é assim. Primeiro nós vamos ver a aura de saúde, né? Os chakras, um, por intermédio da nossa mão. E ver se não tem algum chakra que está desequilibrado. Depois a gente vê a aura, dá uma passada da mão na aura da pessoa. E no passar a mão na aura da pessoa a gente já percebe também. E aí que é feito esse procedimento, aonde a necessidade da pessoa que está aplicando a cromoterapia e mais uma outra pessoa. Aonde, vocês viram, coloque-se a mão, né? Aqui eu vou mostrar novamente. Coloca-se, vendo? Bem acima da cabeça, não é encostado, viu, gente? Bem acima, né? A pessoa que está aplicando, mais a outra pessoa, né? E aí, a gente não há necessidade de orar, nem mais nada disso. Apenas a gente se conscientiza e pede para que a mente dele consiga estar em harmonia com a mente física. Só. Nada mais. E vocês vão acreditar que ele vai melhorar bem mesmo. Aos poucos ele começa a ter interesse. Olha, essa pessoa nem para o neto ele estava se interessando, porque estava feio mesmo o negócio, nem para os netos. Por aí vocês veem como há necessidade da gente saber dessas coisas, estudar e ir em frente. Isto é, usando um negócio chamado outra vez, boa vontade.
porque sem ela a gente não vai e não faz coisa nenhuma. Bom, a cúpula magnética foi passada, existe nos livros do Sr. René, todos eles. Esse último que ele fez foi o compêndio, ele resumiu, ele juntou todos os conhecimentos nesse livro. Se encontra com facilidade, ainda mais agora que bastou pedir pelo celular, logo o livro estará em casa. Não é como antigamente que a gente ia atrás das livrarias para comprar os livros. Gente, aí então nós vamos passar para um outro assunto que se chama a corrente fluídica. Torna a falar, gente, que essa corrente fluídica, a necessidade de várias pessoas para que esse procedimento saia de maneira eficiente. Então, eu não vou falar para vocês irem fazendo, que não é por aí. A necessidade de pessoas que tenham algum conhecimento espiritual, de preferência que sejam médios, porque não é um trabalho mediúnico, gente. Não é um trabalho mediúnico espiritual, não é. Vocês vão ver, vou falar mais ou menos o que acontece, porque para não ficar um vazio. Nossa, foi falado que lá faz a corrente fluídica, o que será que é isso? Então vai ser falado mais ou menos, vai ser dito. Também vocês encontrarão esse tipo de procedimento nos livros do René Nunes. Se vocês tiverem interesse, porque há quem gosta só de ouvir, de saber, mas não tem interesse em ir avante, em procurar saber mais, conhecer, né? E aplicar aquilo que viu, aquilo que estudou, né? Mas também é válido a pessoa ter conhecimento, porque nada nesse mundo é perdido, gente. Vocês viram que fica tudo agregado no nosso perispírito. E um dia que nós precisarmos desses conhecimentos, já está no nosso espírito. Então, bastará apenas um estudo e lá estaremos prontos para ajudar. Ó, a corrente fluídica. Uma das ideias que procuramos conscientizar os médicos da cromoterapia e também os pacientes é a respeito do tratamento do todo. Como sabemos, o principal fundamento da conceituação científica dessa terapia das cores. Irmã Clara, um dos nossos orientadores, isso que está dizendo René Nunes, diz a esse respeito o seguinte: nós preferimos dizer que o corpo humano é um todo, conjunto de energias, e que essas energias influenciam-se a si mesmo numa troca mútua de partículas pequeníssimas com seu teor energético. Assim, essas partículas, os chamados quanta, transitam e formam grandes quantidades de energia condensada. Já se definiu que o nosso corpo é formado por átomos, que têm nêutrons, elétrons e outras partículas. Mas o que são esses elementos, senão concentrações de energia? Na verdade, tudo que se vê, tudo que existe é energia. E o universo compõe-se basicamente de duas energias, a luminosa e a sonora. E ambas são a expressão de um único elemento energético transmutado.
transmutado. A grande força da cromoterapia é esta. O corpo carnal é uma expressão material de energia densa. Se tudo é energia, parece lógico que a energia precisa ser revigorada e renovada. Esta é a função dos chakras, que a gente já falou, numa inter-relação muito íntima e profunda. Não falamos em subordinação, porque nada subordina-se a nada. Tudo funciona como um mecanismo de peças, alavancas e rodas que farão a integralidade do todo. Se não houver chakras, não haverá um sistema endócrino, um sistema nervoso, um sistema digestivo em funcionamento. E se esses sistemas estiverem doentes, também haverá uma repercussão na atividade captadora energética. Podemos perceber uma onda de luz que se agiganta quando da doação de energias aos centros vitais do ser, no ser, em equilíbrio, mas a percebemos dissipando-se e diminuindo à medida que sai do centro captador à periferia, no caso do mau funcionamento orgânico. O que é mau funcionamento orgânico? É quando uma parte daquele todo não vibra no mesmo teor energético e, em consequência, o intercâmbio será deficiente de uma célula para outra. É por isso que se diz que quando uma parte não está bem, o todo também não poderá estar. Por quê? A preocupação do trabalho com campos energéticos e nos centros magnéticos, que são chakras. Porque vemos o corpo como um conjunto e como se fosse uma pilha de sacos arrumada. Se um saco que compõe a pilha está lesado ou então falta, certamente haverá maior esforço em ajustar o conjunto, visando o equilíbrio. O que existe para nós é que há um corpo físico, um perispírito e um espírito. E eles precisam encontrar-se harmônicos. Nesse caso, já deixamos de pensar nas partes de um todo, que seria o corpo físico, mas passamos a ver os componentes de um ser, uma inteligência, uma consciência. Mas, ainda aqui, não deixamos de separar as energias. Elas vão, se confundem, se chocam e se influenciam. Os canais que alimentam o corpo físico também alimentam o espírito. Os centros magnéticos, que são chakras, são energicamente os mesmos. Não se vê onde estão, mas pode-se sentir a sua vibração. Atuam nos plexos nervosos, vasos, etc. E atuam sobre as energias espirituais. Atuam nos plexos nervosos? Sim, por isso que nós temos necessidade de termos conhecimentos desses chakras, senão não haveria possibilidade de a gente entender. Seria como um vazio, gente, se a gente não tivesse já explicado antes tudo sobre eles, né? As energias do corpo físico e as energias
espirituais contribuirão para uma boa captação. Tudo como um todo, integrado na sua própria força. Bom, esse pequeno quadro apresentado reflete exatamente a necessidade do aprendizado e treinamento no trabalho com as energias da aura e dos chakras, para atender sempre em primeiro lugar o fator energético espiritual e depois o físico, não como partes individualidades, mas como setores de um complexo que precisa ser ajustado para que haja harmonia e equilíbrio em todo o mecanismo físico e espiritual. Então, cada um vai ser entendido como uma parte, sempre uma parte individualizada, viu, gente? Vocês estão vendo? Então, o que a gente tem que ler, tem que pensar, e antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Bom, essa recomposição, se é que podemos chamar assim, envolve sempre os mesmos campos e fatores energéticos, ou seja, o campo vibratório, que já foi falado, né, na aula. O campo de repercussão mental, que é aquele que fica aquelas energias ruins. A aura espiritual, que é a nossa aura, é ela que aguarda o nosso perispírito, o corpo, o duplo etérico. E os chakras, todos fora dessa massa. Essa massa física, da massa física. E para atender a essas necessidades, são usadas a corrente fluídica, o passe magnético, a cúpula magnética, a projeção, a captação de energias físicas e espirituais através de quê? Das nossas mãos, gente. Vejam bem, a corrente fluídica é um campo de força, cuja atividade básica é de realizar a permuta das energias mais adensadas na aura exterior do indivíduo por energias próprias a cada um, transmutada do meio em que se encontra, permitindo que receba e recicle as energias cósmicas mais adequadas à sua matéria física e etérea. Compõe uma corrente fluídica, o conjunto de médios que, unidos em círculo ou semicírculo, trabalham mentalmente sobre a aura do paciente, visando a transformação das energias do campo vibratório na aura exterior. É isso que compõe, que fala essa corrente fluídica, que, logicamente, no caso que nós fazemos o tratamento, ajudamos individualmente, não é possível fazer. Por isso que eu estou dando uma explicação, e caso essa pessoa tiver amigos, né? Amigos, também depende desses tipos de amigos, gente. Amigos que tenham boa vontade, que pensam sempre em ajudar o próximo, de boa vontade, que talvez seja médio também. Não é nenhum trabalho, gente, não é nenhum trabalho espiritual que se faz no centro. Não é. Vocês estão vendo que estamos mexendo com energias da pessoa. Energias. E
E eu estou falando que há necessidade de várias pessoas para participar desse trabalho, né? E precisa saber pessoas escolhidas. Caso a pessoa que vai estudar, que pensa levar avante, que vê que há uma necessidade desse procedimento. Então, antes, todos devem saber o que vão fazer, estudar e ver o que vai fazer, porque é um trabalho de grande responsabilidade. Aliás, se vocês forem ver, tudo, mas tudo que foi dito desde o começo dessas gravações são todas ligadas à responsabilidade de cada um. Como eu já falei, é tudo coisa séria e precisa da boa vontade e de muito estudo, muito conhecimento. Jamais faço as coisas assim, revelia. Ah, é só usar isso. Ah, vamos fazer uma prece. Ah, vamos fazer isso. Não é assim, gente. Não é uma brincadeira, não. Coisa muito séria. Você que está interessado em aprender cromoterapia, é necessário, sim, a estudar. Se é que quem estiver desejando tem boa vontade em estudar, porque muitos que eu já encontrei não queriam estudar, não queriam ler. Ora, como é que você pode fazer uma coisa se você não sabe e você tem que aprender? Lendo, estudando. Então, eu estou passando essa corrente fluídica apenas para explicar o procedimento e o que acontece, né, nas pessoas que necessitam desse tratamento, desse procedimento. Então, continuaremos na próxima vez, ainda falando, explicando sobre essa corrente fluídica, né? E outras coisas, a gente vai falando, mesmo que já tenha sido falado, com a simples possibilidade da gente fazer um reconhecimento, né? Renovar nossas ideias, porque a gente esquece mesmo, gente. Nossa, e como esquece? E mesmo quando a gente vocês tiverem estudado, vocês vão estar sempre tendo que ler. Não é nada para decorar, gente, apenas para entender. Que você entendendo, você sabe o que você vai fazer. Espero que tenha sido bem fácil que tenha sido falado para ajudar, porque a finalidade única é essa, de ensinar outros que querem ajudar também.